Oi, queridos, tudo bem? Trazendo uma percepção sobre Deus, sobre o Deus em nós, sabe? E o quanto isso foi afastado de nós, o quanto isso foi distorcido e o quanto é insano isso. É quase uma blasfêmia para algumas pessoas, e algumas pessoas, digo, eu em algum grau, por um tempo ter compartilhado dessa mentira disfarçada de verdade, de que há um Deus fora, né? A gente pegou esse Deus e transformou através da visão do ego humano em um Deus que barganha amor, que dá amor para alguns escolhidos separados. E conforme, quanto mais você obedece, mais amor, então você ganha. E é um Deus que se afasta, é um Deus que, conforme as tuas atitudes, ele está em você, conforme as tuas atitudes, ele não está com você. É um Deus que castiga, é um Deus que faz separação, é um Deus que... É um Deus completamente com ego, que se vinga, né? Ele se vinga, ele machuca, ele agride, ele barganha, negocia, né? É um Deus completamente a partir do ego humano distorcido. É um Deus criado, não é o Deus à fonte. E o Deus à fonte, ele não... Ele está em tudo, em todos, todo o tempo. Então, essa coisa da religião, que é o religare, né? Religar com quem? Religar com quem? Então, tem que ter essa coisa do que isso aqui que você fazer, você vai estar afastado de Deus, esse Deus. E é uma forma de prisão mental, consciencial, espiritual e física, né? Completamente oposta à nossa natureza livre e para benefícios de poucos, né? Então criou-se isso para essa religação. Religare, né? Religião, religare. Agora, religar com quem, se ele está, o criador de tudo que há, o puro amor, essa energia universal, esse sopro de vida, esse ruá de vida, né? Esse sopro de vida, essa vida que pulsa em tudo que existe, inclusive na tua poltrona, que é feita de tecido, que veio da terra, inclusive na porta, que é de madeira, inclusive na tua geladeira, inclusive em tudo, no gato, nas flores, nas árvores, nas paredes, em tudo que está aqui material, que é na 3D, inclusive nos nossos corpos, e em tudo que há. Ele está em tudo. Em como é que vai haver uma separação? Como é que é possível algo existir e Deus não estar naquilo? Se Deus é o todo e se ele é um amor incondicional, ele está em você. Indiferente se você toma uma atitude assim e amanhã toma uma atitude diferente, né? Uma atitude dita como certa ou errada, Deus não deixa de habitar em cada partícula e átomo seu. E quando vem essa consciência de unificação, vê-se que Deus está, então, separado em coisas para experienciar, né? Tá se experienciando através de sendo alto, de sendo baixo, de sendo de cabelo liso, de cabelo cacheado, de olho verde, de olho preto, baixinha, enfim, de sendo um cachorro, de sendo uma flor. São experiências. O divino se fragmenta para que a gente parte do divino experiencie coisas. Ok. Mas entende que é insano isso desse Deus criado que horas está com você, horas não está com você, e que isso foi realmente criado para te distrair de quem tu é? Porque se tu tem a plena consciência e a certeza
de que tu é o criador das coisas que tu vive, tu vai criar realmente para prejudicar algo ou alguém, sendo que o mesmo Deus que habita em você, essa mesma fonte, essa mesma energia que está em ti, está em tudo, tu vai fazer mal para uma outra pessoa, para um outro ser, sabe? É aí que mora essa insanidade do questionamento sobre isso. E quando você coloca medo e culpa, esses implantes, criando então um nível de heresia, de não questionamento, você arranca da pessoa a possibilidade de fazer uma pergunta. E não existe pergunta idiota, existem idiotas que não fazem perguntas, que seguem um ritmo frenético, hipnótico, que é insano, sem questionar. E tem gente que passa a vida assim. Mas nós estamos num tempo de muita luz, entrando no nosso planeta, e não só no nosso planeta. Então, muita coisa que antes era dita como normal não está mais sendo aceitável. Muita coisa que era dita como... ficava escondida, ficava oculta, conseguia se manobrar na escuridão muito bem, e agora não está mais conseguindo ficar escondido as coisas. Não sei se vocês estão percebendo isso, mas isso é a transição. Isso é a luz entrando. E onde a luz entra, a verdade entra. E todos começam a perceber a energia da mentira, a energia da manipulação e a energia da verdade. E todos nós estamos percebendo. E cada vez se fala mais sobre isso. E muitos que não tinham o menor interesse estão indo para a religião. E muitos que estavam na religião estão saindo da religião e indo para a unificação, que é diferente. A unificação é entender que Deus está em você. A religião te mostra que você pode se religar a essa fonte criadora, que é Deus, com inúmeros nomes diferentes. Agora, para alguns, a religião é benéfica nesse momento? Sim, porque você com uma criança que começou a saber ter consciência de ter consciência. Tem consciência de que existe uma consciência espiritual, porque ela acreditava que era realmente só um corpo. Então, muitas vezes para essas pessoas vai ser super benéfico. Por quanto tempo? Depende de cada indivíduo. Vai ser muito favorável, pois ela é uma criança despertando. Despertar e estar desperto e estar acordado é diferente, né? A gente primeiro acorda na cama ali, né? Mas depois a gente faz a ação de se levantar da cama. Então, para muitas pessoas a religião é muito benéfica, pois é uma gaiola com a porta aberta, né? Então, mas tem os limites ali, pré-impostos, os dogmas, né? Pecado, que não é pecado, que pode, que não pode, tudo mais, regras e regulamentos que vai ter em todas as religiões. Agora, vai ser benéfico para essa pessoa aprender a ter uma maturidade, um autocontrole de um adulto espiritual. Né? Até Paulo diz em uma das cartas bíblicas que como é que eu vou entregar uma comida mais pesada se vocês ainda tomam leite? É como querer dar uma comida pesada, uma feijoada para um bebê, né? Não vai fazer mal. Então é sobre isso. Primeiro vem um tempo de entender que você não é somente esse corpo. E para isso a religião, o religare vai ser muito benéfico. Depois de um tempo, talvez não mais, quando você criar maturidade espiritual, uma força espiritual de entender que esse Deus está habitando em você, full time. E que você é o criador de tudo, porque você está ligado com essa fonte, full time. E que você não cria só quando está criando com intenção, você cria quando está no piloto automático. Você está criando mais do mesmo. E toda essa consciência de ter consciência e criar com consciência e presença são todos degraus, são todos níveis, né, de uma mesma escola. E não existe que um sabe mais do que o outro, ou um nível de soberba. Você consegue imaginar um Deus com soberba?
esse Deus que é a fonte? Não. Né? Então isso é a partir do ego, e o ego também não é para nós acabarmos com o ego. O ego faz parte dos nossos impulsos para a evolução. Então não tem como a gente remover o ego, não é uma questão de remover o ego, né? É uma questão de estar consciente e presente sobre isso. E vamos meditar sobre isso, vamos olhar para isso e deixar uma pergunta, né, solta, para que venham as infinitas possibilidades da fonte que é você, que está em você, mas que está em tudo e em todos também.